Amados, meus queridos, como estão vocês? Tá todo mundo, ó? Tá todo mundo bem? Todo mundo agasalhado? Agasalhado nada, né, amados? Parece que tá um calor danado aí onde vocês estão, né? Aqui não, tá, querido? Aqui ainda tá caindo neve, né? Ainda tá frio, mas no topo da montanha. Quando tá bem no topo, ainda tá assim. E aqui é uma das razões que o início do calendário do ano do Senhor vai ser adicionado mais um mês, né? Eu acredito. É isso que eu estou vendo aqui. Porque a cevada tem que estar preparada pela semana da Páscoa. E eu vou tomar a decisão essa semana, mas já tem pessoas já falando tudo isso aí. Eu vou mostrar, sabe? E eu vou tocar o shofar, o início do ano do Senhor. E nós já estamos já aqui. Vai ser para o mês que vem, eu acredito, tá? Porque a cevada simplesmente não está preparada nesse frio todo, pelo que eu estou vendo as pessoas andando de Jerusalém. Vocês estão comigo nesse canal já há um tempo, vocês sabem que eu sempre toco a shofar, eu sempre toco a trombeta, o shofar no início do ano, né? Meus amados, a mensagem que eu tenho para vocês hoje, 792, desculpa, imigrantes ilegais pretendem assumir o controle. Eu estava lendo isso aqui, né, e eu estava conversando com a irmã que aí no Brasil a gente lê essas coisas, a gente sabe, a gente tem uma ideia do que está acontecendo, mas amados, eu moro aqui, eu vejo essas coisas aqui, eu vejo por televisão e tudo, esses ilegais tomando conta da cidade, né, é a minha realidade, então eu leio aqui, igual a nossa irmã Arim, a gente tem uma visão diferente, um lado diferente dessas coisas aqui, né, amado? Invasão acontecendo nesse país pelas fronteiras que não tem mais. O governo aqui voou 20 aviões diretamente, não para as fronteiras dos Estados Unidos. Você sabe quando você vem para os Estados Unidos, você para na alfândega, né? Passou para a alfândega, eles aterrissaram em cidades sem alfândegas, mano, distribuindo os imigrantes ao redor. É isso, esses ilegais, o ex-presidente, não o Trump, querendo destruir, vocês sabem quem são, né? O dragão negro, né? E aqui ele está, então, imigrantes ilegais pretendem assumir o controle. Eu sempre procurei entender isso, essas gangues acontecem antes da guerra nuclear, ou um pouco antes, ou depois. Pelo que eu sei, parece que vai ser antes do ataque nuclear, é o que parece que vai ser. Né? Parece que aponta para ser esse ano, se os irmãos estiverem corretos, as 7 semanas de Daniel começam no dia de expiação, em setembro aqui, outubro, 2025 já está dentro da grande tribulação, de acordo com 2 irmãos, no cálculo, mas eu vejo esses ilegais, né? Para esses ilegais subirem e serem donos de cidade, cadê o exército, né, queridos? Cadê o exército? Cadê a polícia? Interessante isso, né? Interessante. Será que o governo simplesmente não vai existir a Guarda Nacional? Ou será que em alguns lugares, né? Eu não sei exatamente por isso, né? Porque eu sei que essas coisas não iam acontecer no Texas e esses outros lugares, porque quando essa gangue subiu, a Guarda Nacional ia atacar eles. Mas você vê aqui nas mensagens que nesses lugares simplesmente não tem. Vamos ler então. Ela estava viajando para uma cidade distante, a cidade parecia comparável a um lugar como Portland, no Oregon. E sim, aqui quando é Portland, é o lado democrata, é o lado que está a favor dos imigrantes, né? E quem tem que chamar a Guarda Nacional é o governador do estado, né? E o governador do estado, sendo aquele que está a favor dos ilegais, não vai chamar, né? Até a polícia parece que desaparece, mas é interessante isso. Eu sempre procuro entender, porque eu moro aqui, né, queridos? Essas coisas me afetam mais. Só para saber, não que eu estou com medo, mas para saber. Porque vai vir antes, vai vir depois da guerra nuclear, ou vai vir antes, né? Tem um irmão que fala que vai ser depois da guerra nuclear. Se você olha a escritura, fala que depois, né? Depois começa a ter essas coisas. Eu vou falar isso no nosso vídeo de profecia. E aqui ela fala, estava nesse local, estava no subúrbio, e havia vários lugares, e as casas que ela viu já, ela nasceu aqui, ela viu aqui que está tudo mudado, está tudo diferente do que ela tinha nascido. E ela falou que as viagens se tornaram cada vez mais perigosas. As invasões, esses ilegais nas casas, etc. Tinha um toque de recolher para viagens foram estabelecidas. Olha só, tem toque de recolher, queridos. Então você vê que é coisa séria. A Guarda Nacional não está, ou não existe, ou não está sendo chamada pelo governador. Também eu não sei se isso é em todo
todo o país. Eu não sei disso. Ninguém se atreveu a parar nas paradas de descanso, pois eram controladas por traficantes de seres humanos e traficantes de drogas, olha, amado. Quem consegue imaginar isso nos Estados Unidos aqui? Você morou aqui, amado. Você não imagina isso aqui. Esses lugares de descanso que tem nas estradas, no Brasil deve também, você para descansar, ninguém parava. À noite parecia que não havia lei de qualquer tipo e havia todo tipo de pecado acontecendo à noite. Era administrado por cartéis. Os únicos clientes que iam lá tinham vícios externos. Então você vê aqui coisa muito, muito difícil. Tudo parecia final de verão. O final de verão aqui é, deixa eu ver, maio, junho, julho, lá para julho, agosto aqui, agosto, ó, final de agosto. Embora eu não possa ter certeza sobre o ano, eu senti que poderia ser esse ano 2024. Parece que é esse ano, tá, queridos? E é uma coisa difícil de acreditar. Os Estados Unidos, você olha, ainda está uma potência, tá, mano? Hoje, estou olhando aqui, a vida não mudou, está a mesma coisa. Então, algo extremo tem que acontecer para cair nesse sistema de baderna, né? Tumulto. A polícia não existe, o exército não existe, etc. Essa é coisa muito extrema, tá, queridos? Tipo, caiu a moeda, caiu o banco, caiu tudo, né? Coisa muito, muito extrema. Que, aliás, é falado que vai acontecer também. Então ela chegou nessa casa que ela alugou, o gerente falou muito bem-vindo, estaciona no fundo, e ela estava nessa casa, e a casa é realmente muito, muito enorme, uma casa de pessoas muito, muito ricas, e o gerente falou, os proprietários estão em sua casa de verão, quer dizer que de alguma forma a vida ainda não acabou completamente, parece que estava funcionando aqui para os ricos aqui, e ela ficou nessa casa, e os proprietários ficaram muito triste quando voltaram, então, porque os que alugaram essa casa antes fizeram uma bagunça dessa casa. E ela prometeu limpar a casa e o gerente falou, então você pode morar aqui de graça, ele vai falar com os proprietários. E o proprietário falou que se ela limpasse a casa onde ela ficar, a estadia ia ser gratuita. Mas ele falou, sempre tem que ver, ele falou que sempre tem que ter gente andando na casa, porque parece que os invasores iam invadir a casa se eles vissem que tivesse abandonada, né? Também, né? E aqui, continuando aqui, então, você vai ver aqui que ela já está transformada, porque ela através da oração, ficaram limpos e higieniados instantaneamente. Ela orava e as coisas aconteciam. Então, aqui eles já estavam transformados, amados. Transformados. Enquanto essa gangue está acontecendo. Então, a gente tem ideia mais ou menos quando vai haver a transformação, quando esse tipo de coisa começarem a acontecer. E os lugares que ela estava quando ela andou na cidade eram simplesmente irreconhecíveis. Ela nasceu nesses lugares, já eram completamente irreconhecíveis. Entrando no hospital, elas estavam lá, né? Então ela e o marido dela foi para o hospital e ela começou a orar para curar as pessoas secretamente e silenciosamente. Então aqui é uma missão que ela foi. Ela foi para esse lugar aí. E depois ela foi para o hospital e orava e as pessoas eram secretamente e silenciosamente curadas. Havia muito poucos funcionários, depois disso voltamos para o carro e voltamos para o condomínio fechado. Então parece que aqui está a nossa irmã em uma tarefa que o Senhor deu para ela. Enquanto a escuridão caía, cada vez ficava pior. Amados, para os novos, tá? Aqui são 10 páginas. Se você for os mistériosdedeus.com, tá? Os mistériosdedeus.com, você bate lá a história de amor de Jesus, tá? E aqui está, tá, amado? Vai estar logo aqui em cima. Você pode dar um clique. São aqui 12 anos que o Senhor tem rasgado o coração dele, mostrando para ele o amor dele e do reino dele. Você pode dar um clique aqui na mensagem e vai ter a mensagem aqui traduzida para o Google. Depois tem muita coisa em português que eu tenho que corrigir, que o Google não pegou. E tem aqui eu falando em inglês, em português, desculpa. E tem um link dela aqui em inglês. Seja o que o Senhor tocar no seu coração, você quiser imprimir isso e ir para o parque e ter esse tempo com o Senhor, faça isso. Tudo que você der o tempo ao Senhor é válido, tá? Tem pessoas que vão diretamente para o site em inglês e traduzem de lá. Tudo, seja o que for que tiver em seu coração que aproximar de você do Senhor, assim seja. Então ela viu essas pessoas sendo arrasadas, ela andando com o marido dela nesse lugar,
e ela viu as pessoas sendo tiradas das casas, tiradas dos carros, né? E houve uma ordem. E interessante é o seguinte, amado, olha só, nesse tempo aqui, queridos, havia uma ordem judicial e esses estrangeiros se mudaram e deslocaram os proprietários dos idosos da rua. Então havia uma ordem judicial, uma ordem por juiz, amados, que davam a esses invasores a direitos legais de entrar numa casa e tirar. Se a casa for muito grande, tem que ter muitas pessoas. Se não tiver, eles podiam entrar e arrancar as pessoas. E eles entraram na casa desse casal de idosos e tiraram esses idosos. Então, quando a irmã e o marido dela viu esses idosos, viu a mulher soluçando e falou: meus netos vinham me visitar, mas nunca chegaram. Eles o bloquearam e agora perdemos a nossa casa. E aqui, irmão, ela e o marido dela, a Irene e o marido dela ficaram furiosos e voltaram lá e o marido dela finge que somos seus parentes, então entraremos na casa. E olha só, amados, mais coisa que a irmã tem mostrado. Tem muitas coisinhas na linha que vocês não deviam passar para entender o que está acontecendo, tá? Quando eles estavam entrando de volta na casa, ele viu uma mesa na entrada que havia um tipo de distintivo da ONU. Quantas vezes, irmãos, têm falado dessas Nações Unidas totalmente corruptas? Até exército aqui, a Nação Unida totalmente corrupta. E tinha oficiais de paz da ONU nessa casa. Era tudo bandido. O marido dela blasfemando: somos os herdeiros dessa propriedade, esses são nossos parentes. E é claro, o homem mau, então, queria matar eles para assumir a herança. É isso que esses homens maus lá queriam fazer. E eles tinham sotaques extremos e eram de um país, estrangeiros. O que eles têm descoberto aqui nos Estados Unidos, já foi falado na televisão, que muitos desses invasores que entraram pelas fronteiras eram prisioneiros das cadeias de outros países, amados. Descobriram isso, tá, queridos? Muitos são prisioneiros, cadeias esvaziaram ao redor do mundo e enviaram eles para os Estados Unidos, amados. Bandidos, tiraram de dentro da cadeia de outro país, eles pegaram aqui, amados, entrando. Isso que eles estão trazendo aqui para os Estados Unidos, amados. E a nossa irmã também já tem falado isso aqui também, Jesus tem falado isso aqui. Então aqui, esses homens violentíssimos queriam então matar ela, o marido dela e esses dois idosos. E o marido dela estendeu a mão, encostou na mão dela e eles oraram. No instante, os homens foram abatidos. Oramos novamente, seus corpos e qualquer vestígio deles foram imediatamente removidos. Simplesmente desapareceu todos eles. E aqui ela falou: vamos orar para que seus netos venham. E elas oraram, e também os netos dela começaram a vir. E o idoso falou: obrigado, eles são tão perversos. Eles foram enviados de porta em porta para verificar se havia alguém violando os estatutos da ocupação. Isso aqui é a lei que nós acabamos de falar aqui, mano. Então, olha só, amados. Os Estados Unidos chegou a um ponto que eles fizeram leis legais para que os bandidos entrem na casa das pessoas e tiram as pessoas de lá. Olha só, amados, a que ponto chegou esse país? Leis aprovadas por juízes, amados. Olha só, a que ponto chegou aqui. Né? Você vê que um dos anticristos, que é o ex-presidente, não o Trump, que quer destruir esse país, já falado aqui várias centenas de vezes, né? O senhor chama ele de rocha negra, outra vez ele chamou de dragão negro. Tem um dragão negro que é esse cara aqui, né? Começa com O. E tem um dragão vermelho que é lá da China. E a nossa irmã continua aqui então, falando sobre isso aqui. Ela falou ao marido dela: o que é isso? Então ela falou que essas casas maiores tenham famílias, caso contrário, pela nova lei falsa, os ocupantes têm soberania para assumir toda e qualquer propriedade. Ou seja, se você tem uma propriedade muito, muito grande, você tem que ter muita gente, senão pela lei falsa que o pessoal pode invadir as casas. Olha só, queridos, a que ponto chegou os Estados Unidos aqui nesse ponto. Olha, totalmente destruído, né, mano? Totalmente destruído. E aqui, continuando essa conversa aqui, o marido dela fala: por que eles não invadem as comunidades e assumem? O idoso falou: porque eles querem que o nosso dinheiro e apoio vão para o partido no poder. Então, esse aqui é o Partido Democrata, claro, né?
O republicano aqui nos Estados Unidos é totalmente contra isso, tá, queridos? O republicano está tentando parar o democrata que está levando todo mundo para o bueiro, né? Acabando com a lei, acabando com Deus, acabando com tudo. O Trump está batalhando aqui do lado convencional com os outros, né? E aqui o marido dela fala, bem, todos eles se foram agora e não voltarão. Então eles saíram da casa dela e voltaram voltaram lá para os proprietários, voltaram para aquela casa alugada, né? E lá os proprietários estavam voltando para a casa mais cedo, no entanto eles querem que você ainda fique em pé. Então ela voltou, os dois voltaram e o proprietário da casa pediu para eles ficarem mais um pouquinho mais lá. Acreditamos que houve algumas mudanças, achamos que todos os proprietários foram enganados. Estendi a mão para pegar a mão do meu marido e oramos. O Senhor nos revelou o que está acontecendo. A lei de ocupação de parentes e herdeiros, olha só, a lei deles, aplica-se a todas as propriedades pertencentes aos ricos. Esta lei previa que todos os habitantes fossem parentes e herdeiros das propriedades, eles então chamando todos para casa para fazer um censo. No entanto, enviaram antecipadamente alguns oficiais de paz da ONU para verificar cada casa e garantir que a lei está em conformidade. Olha só. Próprias leis, enforçando as leis aqui para tirar a casa do pessoal rico. Isso vai ser todo mundo, não vai escapar ninguém não, né, queridos? O marido dela, encontramos policiais, então havia policiais ainda aqui agora, planejando ir de porta em porta, porém eles se tornaram gananciosos em seu primeiro estado de decidir fazer deste o seu quartel-geral. Então aqui parece que os policiais querendo executar a lei que veio da ONU, olha só, mas que ponto chegou aqui. O plano deles é reunir todos os ricos e seus herdeiros e matá-los. Eles então levarão os despojos. Olha só, aqui está policiais corruptos. Eu estou surpreso de ainda ter policial, né, mano? É uma fachada, né? É uma fachada. Nossa irmã fala, ele tem um plano para mudar os países onde os líderes não gostam dos povos. Os líderes não gostam dos povos. Os líderes não gostam de povo, mano. Isso pode acontecer no seu país também, onde você está ouvindo aqui. Se conseguirem remover os influentes e os mais ricos, então o resto ficará fácil. O gerente falou, a maioria de nós pensava que se tratava de um governo de partido único. Bem, esse objetivo, no entanto, eles iriam remover todas as ameaças para que ninguém se rebelasse. Então aqui parece que é os Estados Unidos, é claro, não tem a foto, não tem a ampla assim, né? Mas parece que aqui só tem agora um partido nesse ponto aqui, né? Alguma coisa aconteceu. Seja no democrata, ou seja, alguma coisa aconteceu aqui, né? Mas não sei até que ponto. Mas até o gerente acreditou que seria um governo de um partido único. Pode ser que já teve arrebatamento, né? Pode ser, quem sabe, né? E as pessoas de Deus já foram embora e ficou só o mal, né? E não sabem, não tem um plano completo, mas a gente vê que vai chegar nesse ponto aqui. Então elas estavam nessa casa, chegou Maria com 6 filhos de 2 a 18 anos, e o homem falou, obrigado por tudo que você fez por nós, adoraríamos que você continuasse conosco, e ela falou, nós iremos apenas por mais uma noite. Eu acredito que, assim, aqui nesse ponto, parece que a igreja já foi lavada, mas ficou os remanescentes fazendo essas tarefas para o Senhor. E aqui, continuando mais aqui, aqui um outro interessante aqui. Todos nós decidimos entrar pela porta do fundo, quando ele estava na casa, ele viu o pessoal entrando dentro dessa casa. Ouvimos os oficiais de paz, né, da ONU perguntando sobre nós. Vimos um homem levando seu filho de 2 anos como garantia. O oficial da paz aqui, não tem nada de paz aqui. Quando nós aproximamos, assustamos os oficiais, os homens sacaram as armas. O marido dela falou, coloque o bebê no chão agora. O marido da Arinha, põe agora no chão. O homem recusou a fazê-lo. Quando fui pegar o bebê, os braços do homem ficaram brancos de lepra e murcharam. Os outros oficiais ficaram aterrorizados. Nossos filhos reuniram todas as crianças e as levaram para longe do local. Então oramos novamente. Todos aqueles que seguravam armas tiveram seus braços instantaneamente ficando brancos de lepra e murchando.
embora sentisse muita dor, um dos homens ainda nos ameaçou, mais e mais virão para você, o maligno assustando ela. E o marido dela falou, perfeito, em vez disso, iremos até eles, porque maior é Deus em nós do que todo o seu exército perverso. O maligno 2, o homem falou com muita dor, isso é maior do que Deus? Só então, sua língua caiu da boca e caiu no chão. Os outros homens ficaram ainda mais aterrorizados. Erim falou, nada é maior do que Deus, embora seu plano seja matar todas essas pessoas, você não terá sucesso. Você está do lado errado, você será então condenado ao castigo eterno. Então aqui o plano, está falando de Deus, é o plano do inimigo, né? Eu vou até colocar aqui que parece que é o plano de Deus, embora o plano do inimigo, ou o plano de vocês, né? Isso aqui é as coisinhas que eu faço, embora o plano de vocês porque parece que está falando que Deus quer matar todo mundo, né? Então isso aqui é as coisinhas que eu faço em português. O maligno 3, o homem 3 falou, não, eu imploro, Jesus é Senhor, Ele é meu Salvador e Senhor, Ele tem a minha família, por favor, não me condene. O marido dela falou, por que você machuca os outros? Já que você confessou que Jesus é o seu Senhor e Salvador, hoje você estará com Ele. Assim que o marido dela falou isso, o homem caiu morto instantaneamente, foi para o Senhor. E o maligno 1, o homem falou, por quê? Ele confessou o nome do Senhor? O marido dela falou, sim, mas ele ainda era capaz de todo esse mal, ele ainda fazia parte disso. Talvez talvez Deus fale com ele na sala secreta. Quanto aqui, você fala conosco. Olha só o marido dela. E o maligno falou, espere, não, por favor, Jesus é nosso Salvador. E o marido dela falou, você não podem simplesmente dizer isso se não acreditem apenas para poupar as suas vidas. Você ainda trabalha para o mal? Deus o levará de volta ao lugar de você. Você veio para ser uma testemunha do que você viu. Os homens desapareceram instantaneamente, não havia nenhum vestígio deles. E os donos da casa ficaram gratos. Então, olha aqui, o marido dela comandou mesmo essas coisas e esses homens voltou para o país de origem deles e desapareceu. Quer dizer, agora lá eles vão poder falar o que aconteceu aqui, né, mano? E continuando aqui, a nossa irmã, nós devemos ir. Seria bom se todos vocês orassem. E aqui eles oraram, quando eles entraram no carro, estavam imediatamente na casa deles. Erim, o marido dela e a família dela, os filhos dela. Então você vê aqui a nossa irmã que foi numa tarefa do Senhor. Aí terminou a tarefa, voltou para a casa dela. Aqui está a nossa irmã, ela acordou desse sonho e ela falou, eu não durmo há meses. Olha que triste, queridos. Ficar sem dormir, olha, é terrível, né, mano? Terrível. Quem? A gente tem isso de vez em quando. Ela tem muitos problemas, muitas dores. E aqui ela fala, embora eu não tenha certeza de como sei disso, o inimigo está se posicionando em todo o mundo. As pessoas que antes pensavam serem boas, agora são más. Todo o centro de moralidade está desaparecendo muito rapidamente. As fronteiras estão sendo abertas para redistribuir a população. E aqui ele fala, a nossa irmã fala, querem mudar os mapas de votação porque as últimas eleições revelam que a maioria dos americanos votou esmagadoramente mais no outro partido. Ó. Eles temem o aumento de cristãos e de outros que amam este país. O mesmo acontece no Canadá. Quer dizer, esses que odeiam os Estados Unidos, mas os democratas odeiam os Estados Unidos, mano. Odeiam. Querem eliminar a polícia, querem eliminar a prisão, não querem prender ninguém mais. É inacreditável, tá, queridos? É exatamente o que vocês estão lendo aqui, tá? Eu vivo isso aqui, tá, mano? As potências do inimigo apelaram a essas mudanças e à invasão por estrangeiros e adversários estrangeiros. Os invasores foram enviados primeiro para as cidades santuário e depois para as áreas exteriores. Se vocês não sabem, essas cidades santuários são as cidades, tipo Chicago, as suas cidades, Seattle, que estão aceitando todos os imigrantes, tá? Eles chamam de cidade santuário. E eles estão tendo um problema já hoje com criminalidade e drogas. Enorme, tá? Enorme. Já estão tendo esse problema. E ela fala isso foi projetado para dominar os eleitores. Qualquer pessoa que troque de partido será contabilizado no registro e seus bens serão assumidos. Quer dizer, eles estão olhando aqui para ver quem vota no Trump, né?
Aqui ela fala mais, isso está acontecendo em todo o mundo agora, os últimos restantes foram os Estados Unidos e Canadá. Porém, este é o ano dos grandes planos do inimigo. Ó. Este ano é o ano do dragão também, né? A mídia divulgará os resultados das eleições como se estivessem próximos, mesmo que não estejam. O partido da oposição foi afastado do Brasil. Olha só o Brasil, queridos. Agora vocês aí no Brasil, o partido da oposição, né? O Bolsonaro, né? Foram afastados do poder. O povo realmente voltou nos bons líderes. Quer dizer, Bolsonaro é um bom líder. O líder malvado só recebeu os votos necessários através da corrupção, amados. Esse que está no poder agora subiu aí ilegalmente, tá, amados? Foi um campo de testes, quer dizer, isso que eles fizeram no Brasil foi um campo de teste. O Canadá também tem sido um campo de teste. O Canadá é 2 horas daqui. Se subir para o norte, né? Houve uma aquisição silenciosa durante os últimos 4 anos. Existe agora um programa de reassessamento rural para estrangeiros trabalharem em explorações agrícolas e outras operações comunitárias. Amados, a China comprou o Canadá. Já deu aqui notícia aqui, tá, mano? Eles têm comprado tudo lá, amados. Tudo, estão comprando tudo. Aqui nos Estados Unidos, eles estão querendo parar eles de comprarem fazendas, isso e aquilo outro, né? Estão comprando tudo. A verdadeira ideia é fazer com que a população acredite que isto é moralmente justo e aceitável para a maioria dos eleitores e que esta é uma democracia justa, bem, não é? É muito perversa. A nossa irmã pede ajuda para parar essa invasão do mal. Aqui, o Senhor começa a falar então para os novos, Erim, suba aqui quando o Senhor começa a falar, o Senhor, assim diz o Senhor, Erim, eu estou aqui, eu estou com você, diz o Senhor, não se preocupe, mas seja forte e corajosa. Os planos do inimigo são mais elevados do que você imaginava. Isto é pior do que o que aconteceu ao povo judeu na Alemanha. Isto é muito pior do que isso. Olha só, mas muito pior do que aconteceu com os judeus na Alemanha. O inimigo já declarou seus planos para um casamento vermelho. O que é um casamento vermelho? O Senhor pergunta. Bem, é o sacrifício da noiva de branco e de todos os santos. Um sacrifício do seu sangue. O seu objetivo, o verdadeiro objetivo não é apenas influenciar uma eleição corrupta a seu favor. Em vez disso, é para derrubar os filhos de Deus e criar o estado de terror que eles desejam ter. O mundo inteiro estará em tumulto. Então, está aqui, amado, não só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, é claro, pode ser até a fonte principal aqui, né? Mas isso está ao redor do mundo, queridos. Ao redor do mundo. Você vê, o teste foi feito aqui no Brasil, né? Na eleição daí. No entanto, os seus planos vão ser interrompidos repentinamente. Eles planejam massacrar todos os cristãos e milhões de outras pessoas. Eles planejam começar tudo isso com um grande sacrifício a fim de fazer com que o rei legítimo reine sobre todos com a sua maioria sobre as nações. Meus amados, o que passou pela cabeça aqui agora, tá? Que vai chegar um tempo que eles vão começar a derrubar os canais cristãos e etc, etc. Eu não sei qual é o plano do Senhor sobre isso, tá? Mas a gente vai continuar falando. YouTube, como é público, ele vai ser o primeiro a derrubar, vai ser no YouTube. Esse aqui é particular, isso aqui vai demorar mais um pouco, mas vai chegar um tempo que eles vão atrás de tudo, tá, amados? Mas aqui a gente está ainda passando a mensagem do Senhor. Também a nossa irmã Erim vai acontecer com o canal dela e de todos aqueles que falam essas coisas contra eles, tá? Eles que eu falo esses corruptos, esses malignos, esses anticristos. O Senhor continua, ele terá uma religião, e essa religião é o oposto do cristianismo e completamente perversa. Ele é, claro, o dragão negro. O que está escrito nas páginas sagradas deles é um roteiro para os seus planos exatos. O seu salvador, isso aqui é por isso que eu sei, o antigo presidente, e obviamente não o Trump, o ex-presidente é o O-B-A-M-A, né? E a sua grande esperança que levará à sua destruição. O Senhor já falou desse homem várias e várias vezes. Quem não for útil à sua causa será executado publicamente diante das câmeras para que o medo se espalhe. Este é o tempo das 2 testemunhas em Jerusalém. Então aqui parece que está bem dentro, tá, queridos? Bem dentro da grande tribulação, tá? A igreja já foi embora.
Mas os remanescentes, como você viu, nosso irmão Erim, está andando nessa terra pelos primeiros 3 anos, tá? Como o senhor falou, os remanescentes vão andar nessa terra porque ele tem trabalho para recolher a uvas tardias, são aqueles que estão em arrependimento, né, que perderam o primeiro barco, e o Senhor está aqui salvando essas pessoas com os remanescentes. A igreja em geral, já está protegida, já foi embora, seja aqui, seja no céu, já foi, tá? O Senhor fala que eles serão muito inconvenientes para ele, as duas testemunhas, né? Isso aqui é Elias e Enoque. Agora, Elim, você não deve se preocupar com tudo isso, a terra é muito vasta para que os invasores, tomem conta de todas as áreas. Ela fala, Senhor, você deve ter um grande plano agora, essas coisas estão chegando. Este ano é um ano eleitoral, sim, a eleição aqui é em novembro. O Senhor fala, lembre-se de que eu sou Deus sobre todas as coisas, glória a Deus. O meu exército e poder são extensivos e abrangentes. Isso não vai ser bom para o inimigo. O seu casamento vermelho vai, em vez disso, ser um vasto casamento branco, com todas as regalias e cerimônias. Ele vai ser forçado a observar e engolir tudo isso. Glória a Deus, né? O Senhor está vindo com os remanescentes, ele vai pôr um ponto final em toda essa maldade, né? O Senhor continua, não se preocupe, pois Deus prevalece, eu estou prestes a sacudir a terra, glória a Deus. O Senhor continua, eu estou com você, os meus planos pisam, a irmã usou o nome Trump, nos esquemas do inimigo. Agora os seus sonhos vão ficar ainda mais claros, também expandirei esses sonhos para outros, para que vocês estejam em uníssono. Eu fiquei feliz quando li isso aqui, amados. O Senhor dá os mesmos sonhos para irmãos diferentes, para que, talvez, né, queridos, talvez para que as noivas que estão separadas, elas venham se unir, talvez, né? Mas isso aqui é o propósito que o Senhor quer fazer, que quando todo mundo começar a ter o mesmo sonho, vai ter uma certa união. Embora os sonhos sejam diferentes uns dos outros, aqueles que vierem de mim terão uma mensagem semelhante. Ore sobre isso. Agora o inimigo quer derrubar o oeste, ou seja, as nações ocidentais. Eles têm lentamente e dolorosamente derrubado a Europa e a América do Sul. Quer dizer, o inimigo tem lentamente e dolorosamente derrubado a América do Norte, né, a América do Sul e a América Central, Américas, tá? Ele vai falar mais aqui. O Senhor fala, eu ouço seus planos e estes não dão vida, embora os líderes perversos odeiam todas as Américas são minhas. Olha só, mas eles odeiam a América do Norte, Central e Sul. Eles odeiam tudo, né, queridos? Quer tomar conta no mundo? O Senhor continua. Eu estou sobre Israel e Israel é minha. E eu tenho enviado os sábios, diz o Senhor. Eles ficam em silêncio até que eu os fortaleça e os levante, para que todos saibam que eu sou Deus sobre toda a terra. Eu vou ser vitorioso, diz o Senhor. Glória a Deus. Ore e não se preocupe. Fique em paz, sabendo que você é minha e eu estou sobre a sua casa. Isso aqui ele falando com todos vocês, queridos. Alegre-se, pois o inimigo não prevalecerá, diz o Senhor. Olha que lindo aqui então a mensagem do Senhor. Muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Pedimos que o Senhor santificasse e consagrasse essa mensagem para os seus propósitos somente, Senhor. E que ela caia em todos os corações dessa terra e todos venham ver que o Senhor é um Deus bom e já criou uma habitação para todos que o Senhor tem criado. Já está no céu. E que nós só precisamos ir ao Senhor com um coração sincero, Senhor. Em nome de Jesus, é só isso que o Senhor pede, um coração sincero. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela essa mensagem. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meus queridos, ficamos aqui para a próxima mensagem amanhã. Deus continue abençoando você, sua família, sua casa, seus animaizinhos. Em nome de Jesus, irmãos. Amém, amém, amém.